Fala pessoal, mais um vídeo no canal e dessa vez aí mais uma teoria de Deltarune. E hoje a gente vai ver algumas teorias aqui sobre o Halsey, um dos personagens aí mais misteriosos aí de Deltarune. Então vamos lá, sem mais enrolação, vamos aí rever aí todos os capítulos de Deltarune e ver aqui algumas informações sobre o Halsey. É aqui que a gente encontra ele a primeira vez. E ele já é bem misterioso ali porque ele está coberto com um pano ali que não dá pra ver ali o rosto dele. E ele conta a profecia ali de Deltarune. E a primeira coisa aqui que eu já quero dar destaque, e eu já falei em alguns vídeos atrás, é que no primeiro capítulo e nos próximos seguintes, ninguém conhece o Halsey. O que é muito estranho. Porque ele fala ali que ele ficou esperando a Suzy e o Chris ali por muito tempo. E ele fala ali que foi a vida dele inteira, o que é meio esquisito. O que é esquisito porque ninguém ali dos capítulos conhece ele. Mesmo o próximo reino estando ali do lado, que é a portinha. Aquele portão dourado ali que fica ali do lado direito ali do castelo do Halsey. E tem todo um reino ali, sério, ninguém abriu aquela porta e foi investigar ali o que tem naquele lado. Isso é um pouco esquisito. E o Halsey também é um dos únicos personagens ali que sabem a profecia inteira. Só ele e o Gerson ali sabem toda a profecia, e eles sabem o final dela. E eles sabem que o final não é bom. E agora vamos aqui falar na primeira teoria, que acho que foi uma das primeiras teorias que foram criadas. Que era lá da época onde só tinha o capítulo 1 e o capítulo 2. Que é a teoria onde fala que o Halsey é do mal. Então vamos lá. Essa teoria ela foi criada porque o Halsey ele é um personagem muito misterioso. A gente não sabe quase nada sobre ele. E ele sabe toda a profecia, mas ele nunca conta ela por completo. Só as partes mais importantes, seguinte ele. E também tem outras coisas que deixam ele suspeito. Como ele aparece em lugares do nada, como se ele teleportasse. E também ele não vira pedra quando ele vai para outros mundos. Se você me perguntar o que eu acho dessa teoria, bem, se fosse bem mais um tempo lá atrás, eu até que desconfiaria dele. Mas agora com os novos capítulos lançados, eu não suspeito mais dele que ele seja do mal. Se esse cara realmente for do mal, ele é um ótimo ator. Então vamos lá, deixa eu explicar aqui pra vocês porque eu não acho ele do mal. Vamos lá pro capítulo 1. Lá no finalzinho lá do capítulo 1, quando a gente tá lutando contra o rei, se você fizer pacifista, o Halsey ele vai curar o rei. E o Halsey, ele é um Darkner muito doce e educado. Um exemplo é a própria Suzy, que ela é rude e babaca com ele no capítulo 1, mas ele mesmo assim tenta ser legal com ela. E depois no capítulo 2, para os próximos capítulos, a Suzy ela foi mais legal com ele. E o Halsey, ele age desse jeito porque talvez possa ser que a gente possa mudar o final da profecia. Ele até fala isso no capítulo 1, antes da gente entrar pelo portão. Outra coisa que o Halsey sabe é o coração do Chris. E ele fala que o coração do Chris segura o destino do mundo. Outra coisa que ele sabe também é sobre as rotas, tanto a rota normal como a rota estranha. A prova disso é no capítulo 3 e 4, quando vai ter uma hora lá que ele vai perguntar pra você:
se você quer pensar em alguém, e você pode escolher a Noelle. Se você fizer a rota estranha, ele fala que talvez é melhor você esquecer da Noelle um pouco. Essa pergunta aí que ele faz é de quem o Chris vai levar pro festival. Eu acho que esse festival aí já vai ser no capítulo 5. E o capítulo 5 aí já tá prometido pro próximo ano, 2026. E vamos aqui para a próxima teoria do Halsey, que é ele seria a faca do Chris. Então vamos lá. Eu já vou aproveitar e já vou combar com outra teoria ali, porque ela comba com a teoria do cavaleiro. Então vamos lá. No capítulo 3, o Halsey ele dá uma explicação ali pro Chris e pra Suzy, que ele fala que todos os Darkness são um objeto. Por exemplo, o Lancer, ele é uma carta de espada, a Rainha é um laptop, o Jack Stein, no capítulo 4, ele é uma fantasia de Halloween, e por aí vai. Todos os Darkness, eles são algum objeto. Mas não faz sentido, pra mim, o Halsey ser a faca do Chris. Ele faz sentido pra mim ser outro objeto que já já eu falo, e eu vou falar o motivo do porquê ele não é a faca do Chris. Mas para isso eu preciso explicar os chefes secretos. Então vamos lá. O Devil do capítulo 1, quando você derrota ele, ele vira um item lá. Ou a Devil Knife ou a Devil Tail. E o Spanton do capítulo 2 também. Ou ele vira o Puppet Scarf ou o Deal Maker. E no capítulo 2 e 3, meio que eles não morrem. Eu achava que quando a gente derrotava um chefe eles morriam. E na verdade não. Eles só se transformam em um item para ajudar a gente. E vamos lá, no capítulo 3 tem uma cena lá onde a gente descobre que o Tena tá guardando um Pips. E o Spanton lá fica tão emocionado que ele volta à forma dele antiga e ele tenta conversar com o Tena, só que o Tena não reconhece ele e afunda o Spanton ali em uma montanha de veneno. E no capítulo 2, se você estiver usando a Devil Tail, a Task ela tem um diálogo especial, onde ela fala caos, caos, não, ordem, ordem. Inclusive, quando eu estava editando esse vídeo, eu achei um vídeo que eu achei bem legal, que é, e se o Devil e o Spanton tivesse fazido isso, saído ali da forma de item e voltado para a forma original deles e ajudasse a gente na luta do cavaleiro. Interessante, velho. Se vocês quiserem ver esse vídeo, o link do vídeo original vai estar aí na descrição. Eu vou colocar os créditos aí para ele. E antes da gente ir pro Halsey, tem outra coisa aqui que é bem importante que eu não falei em outros vídeos, que é sobre a arma do cavaleiro. Na luta do cavaleiro, quando a gente vai lutar com ele, ele summona ali a arma dele, parece um bastão, só que quando ele balança, se transforma em uma espada. E o Chris, ele também faz isso, ele transforma a espada dele em um escudo. Então, cara, não tem como a faca do Chris ser o Halsey, a espada e o escudo ao mesmo tempo. Porque como vocês puderam ver aí as explicações que eu dei, a gente só viu até agora os Darkness se transformando em uma coisa só. Uma coisa de cada vez. Tanto que a gente vê isso aí na ceninha do capítulo 3, lá com o Spanton com o Tena. Não dá pro Spanton ser o Spanton e o Deal Maker ao mesmo tempo. Ele tem que escolher a forma que ele quer ser. Mas então, agora que eu expliquei isso, o que é que eu acho que o Halsey seja? Eu acho, em minha opinião, que o Halsey é aquela tiara de chifre vermelho que o Chris usava quando era criança. E até tem uma foto dele com toda a família dele usando aquilo. E um detalhe que eu não vi muita gente falar é que no capítulo 3, quando você está jogando um dos tabuleiros do Tena, tem uma parte lá onde você pode tirar foto de uns bichinhos que eles ficam na areia. E 3 deles são azuis e um deles é vermelho. Pra mim isso já é uma prova. E agora a gente vai para a próxima teoria. O Halsey, ele teleporta e novamente já vou aproveitar aqui para combar com outra teoria. Por que ele não vira pedra? Então vamos lá. Em algumas partes ali do Deltarune no jogo, o Halsey ele some e ele aparece do nada. E isso acontece desde o capítulo 2. Do capítulo 2 pra frente ele vai aparecer ali do nada. E tem duas explicações para isso. E a primeira é que o Chris ele tá guardando a tiara. Ele esconde a tiara ali com ele e a gente não pode ver porque ele tá escondendo. E a segunda teoria é que ela é um pouquinho meio boba, mas vamos lá. É que de algum jeito o Halsey ele esteja armazenando ali, né, a fonte das trevas original dele, com ele de algum jeito. A galera criou essa teoria
que no capítulo 1 ele é todo preto, porque ele tá usando o chapéu, e isso não faz muito sentido. E quando ele tira o chapéu, ele fica sem ele fica todo branco. E se essa teoria estiver certa, ele realmente conseguir guardar um pouco da fonte das trevas, talvez ele consiga criar a mini fonte das trevas onde ele consegue teleportar. É como eu falei, é meio boba, meio viajada, mas pode ser que seja. E como ele carrega a fonte original das trevas com ele, é por isso que ele não se transforma em pedra. Ou talvez o Halsey não seja um Darkner, e seja algum bicho diferente. Existe uma teoria que fala que o Halsey ele seja um chefe secreto dos próximos capítulos, como o Jevel, o Espanto, o Cavaleiro, ou o Rumblade, aquele bichinho lá, preto lá, que segura o Shadow Mantle. E vamos para a próxima teoria, a profecia final. Então, novamente, se você já viu alguns vídeos meus aí das outras teorias, você sabe que eu falei que no capítulo 4, a Suzy ela fala isso daqui, que o Halsey, o Chris e o Suzy não iam deixar o final da profecia acontecer. Enquanto eu estava fazendo esse vídeo, eu fiquei pensando uma coisa, que talvez o Halsey não vai morrer. Pode ser que ele morra, a gente não sabe, mas possa ser que a gente nunca mais possa ver ele de alguma maneira, e eu vou explicar. Uma teoria aí que eu falei alguns vídeos atrás é que talvez o mundo das trevas seja destruído. Mas isso não faz muito sentido porque o Halsey ele fala na profecia dele que os dois mundos têm que existir para ser equilibrado, senão esse poderia destruir um mundo ao outro. E também a profecia lá, né, a profecia final que a Suzy viu, fala que os mundos vão ser salvos, né? A única coisa que pode salvar os mundos é isso aqui. Só assim os mundos vão serem salvos. E eu estava vendo alguns vídeos de teoria para fazer esse vídeo aqui, e eu vi um vídeo muito interessante onde o cara fala que talvez os mundos não vão ser destruídos, mas sim separados, de um jeito que a gente não possa mais acessar ele. Só assim eles seriam seguros, né? O que é um pouco meio triste, a gente não ia ver mais a galera, mas eles iam estar seguros, né? Não tinha como destruir um mundo ao outro. E essa teoria faz muito sentido, porque o Halsey não quer muito se apegar ao Chris e a Suzy, né? Porque ele fala, não, porque não funciona de verdade, porque assim vai ser menos doloroso e tal. Faz sentido, porque ele sabe o final da profecia e os mundos vão serem separados. E aí a gente nunca mais ia ver o Halsey, nem o Lancer, nem todo mundo que a gente conheceu ali nos capítulos. Assim, eu não gosto muito dessa teoria, ela é um pouco meio triste, mas que ela faz muito sentido, faz. E vamos aqui à próxima teoria, que até ela faz um pouco de sentido com o outro vídeo que eu trouxe, que é mais sobre o Chris, né, e a Noelle, que é o Chris ele vai perder o coração, a alma dele de algum jeito. Naquele vídeo lá eu explico que o Chris ele precisa do coração, porque pô, se ele não precisasse, era só ele prender naquele bunker, já que ninguém sabe a senha, e pronto, era só deixar o coração lá trancado para sempre e viver a vida dele normal. Só que ele não faz isso, a gente não sabe o porquê. Talvez ele precise do coração para viver, se ele sem o coração talvez ele morra, ou sem o coração ele não possa entrar ali no mundo das trevas. E a gente sabe que o Chris está trabalhando com alguém, talvez o Cavaleiro. E outra coisa bem interessante que eu vi rejogando é que na luta lá, quando você está quando você está no tabuleiro lá secreto do Tena, tem um diálogo lá onde fala que é assim: mesmo que não seja você controlando, você está se divertindo, não é? E esse diálogo ele aparece em um dos 3 minigames secretos, eu não lembro agora, mas é onde tem aquele bichinho tomada lá. E você e todo mundo sabe que a gente está controlando o Chris. E se ele perder o coração e a galera descobrir que toda a aventura e o Chris que eles conheceram não era o Chris de verdade, vai dar muita merda. Ninguém nunca mais confiaria no Chris de verdade. E é por isso que talvez ele fique com o coração, porque sem o coração ele não consegue ir pro mundo das trevas. Faz um pouco de sentido. Mas vamos lá, no final da profecia, digamos que o Chris ele vai ter que se livrar do coração. E se o Chris morrer? Ou se não morrer, o mundo
ali, né, o mundo das trevas e o da luz, nunca mais ali vão poder se conectar de alguma maneira. Eu acho que é isso que vai ser a profecia do final, hein? E também tem aquela profecia lá, né, que quando a gente tá com a Suzy, no capítulo 4, a gente encontra lá aquela profecia que fala de duas garotas. E lembra daquela fase lá do Jason também, que o Jason fala que a Suzy é o dragão. Eu tô falando isso porque talvez realmente vai precisar do coração do Chris. E talvez é a Noelle que fique com o coração do Chris para alguma coisa. Já que na profecia a gente vê que aquela garota com a espada tá com o coração. E se você hackear o Deltarune, você consegue equipar espadas na Noelle. Cara, eu acho engraçado porque desde o início o Toby Fox fala que Deltarune só vai ter um final. Mas parece que não, hein? Parece que ele sempre ali, né, criou o Deltarune para ter vários finais. Se for assim, vai ser bem legal, como o Undertale. E se você está assistindo até aqui esse vídeo, talvez, não tenho certeza, eu coloque o Undertale PTBR aqui para o canal em breve. Então, cara, se essa teoria estiver certa, vai acontecer duas coisas. Ou eles vão impedirem que o coração seja destruído, ou vá embora, sei lá. Ou eles impeçam ali a morte do Chris. Que se talvez o Chris ele perder o coração, ele vai morrer. Ou talvez, eu acredito muito nisso, talvez quando retirarem ali o coração do Chris, ele se transforme no receptáculo. Aquele boneco que a gente criou desde o início. Seria maneiro se ele reaparecesse. Cara, eu ainda acho que o receptáculo vai aparecer. Não é possível que aquele iniciozinho ali de Deltarune seja só para aquilo ali e pronto, acabou. Cara, aí imagina, o receptáculo ele aparece e aí ele faz o equilíbrio perfeito. Imagina, ele mistura os dois mundos. Seria bem da hora. Aí vamos lá, nem o mundo é destruído, nem separado, ninguém morre e final feliz. Esse é um final legal pra mim. Então bem pessoal, eu acho que é isso. Desculpe, eu sei que esse vídeo aí não foi tão detalhado assim, nem tão legal quanto os outros. Mas eu espero que vocês tenham gostado dele, porque eu fiz de coração. E em breve eu vou trazer outros vídeos aí. Eu vou postar alguns vídeos aí de Danteman, né? Terminar a série. E eu vou falar aí 2 vídeos aí que já tô aqui no roteiro, mas ainda não vou faltar editar. Continuar com Zombie Night Terror. E os próximos vídeos aí que vão ser mais detalhados vai ser a história de Zombie Night Terror. Deixa eu ver. A merda que o Android quer fazer, que eu espero que não façam, ou se fizerem dê um jeito de burlar, sei lá. E um vídeo sobre Hollow Knight e Silk Song. É isso aí. Se você gostou desse vídeo, por favor deixa um like, se for novo se inscreve. E é isso aí. Até o próximo vídeo. Tchau.